Olá, a aula de hoje é sobre números irracionais e como encontrar também esses números na reta numérica. Aqui, a apresentação decimal de um número racional é sempre um número decimal exato ou uma dízima periódica. Os números cuja representação decimal, infinito e não periódica não podem ser escritos na forma de fração, tá? Na forma de fração. Com A e B inteiro e B diferente de zero. Portanto, não são números racionais. Esses números são, portanto, irracionais. Os números irracionais são aqueles que têm raiz quadrada não exata e os números decimais infinito não periódico. Então, uma raiz quadrada, por exemplo, que é um número irracional, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 2. Esses números, essas raízes são números, uma raiz quadrada não exata. Por exemplo, a medida da diagonal de um quadrado de lado igual a 1, como a diagonal divide o quadrado em 2, triângulo, retângulo, podemos calcular essa medida usando o teorema de Pitágoras. Tá? Então, nós temos aqui um quadrado de lado igual a 1. Então, calculando esse quadrado aqui, então vamos usar o teorema de Pitágoras. Tá? Fica o quadrado da hipotenusa, que é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, fica 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa mais o quadrado dos catetos. Aqui, d ao quadrado mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 mais 1. 1 vezes 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, 1 ao quadrado é 1, mais 1. Abaixo o d ao quadrado, 1 mais 1, 2. O inverso do quadrado é a raiz quadrada. Então, a gente extrai aqui e fica raiz quadrada de 2. Então, essa raiz quadrada, ela é uma raiz quadrada não exata, tá? Ela é uma raiz quadrada não exata. Porque se você for calcular, a raiz quadrada, ela fica entre a raiz quadrada de 2, ela fica entre raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 2 é 2. Então, vamos fazer uma aproximação. Aproximar aqui a raiz quadrada de 1. Vamos colocar. A raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo, tá? Que dá aquele valor. Por exemplo, o 2, a raiz quadrada de 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Tá? Então, a raiz quadrada de 2 fica entre 1 e o 4. Entre 1 e 2. Então, vamos multiplicar, fazer uma aproximação. Vamos pelo número 1,4. 1,4. 4 vezes 4, 16.
vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Abaixo 6, 5 e 4, 9. Abaixo 1. Andou 2 casas, aqui fica 1,96. Vamos fazer por 1,41. 1,41. Uma vezes 1, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Abaixo 1. 4 mais 4, 8. 1 mais 6, 7. E 1, 8. 9. Quer dizer, 5 mais 4, 9. E abaixo 1. Andou quantas casas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ficou 1,9881. Então, é uma dízima, é um número decimal infinito, tá? E não periódico. Por ser um número decimal infinito e não periódico, é um número irracional. Por mais que tentamos encontrar um valor exato, só conseguimos aproximações destes valores, tá? Então, temos aqui alguns exemplos, tá, de raiz quadrada não exata, que são os números irracionais. Aqui, acrescentando, considerando 12 casas decimais, temos aqui a raiz de 2 é 1,4242, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, tá? Infinito. Esse número aqui é um número decimal infinito, não periódico, correto? Temos aqui raiz de 3. O raiz de 3 é 1,7320508075568. Infinito. Outro número irracional, que é um número decimal não periódico. Infinito não periódico. Temos aqui o raiz de 5. O raiz de 7. O raiz de 7 é 2,6457513111064. Infinito, tá? Arredondando esses números apenas para uma casa decimal, considerando uma casa decimal, vamos arredondar ele, fica aqui 1,4, aqui 1,7, 2,2 e raiz de 7 fica 2,6. Então, vamos encontrar esses números, que são os números irracionais, na reta numérica, ok? Vamos localizar esses números na reta numérica. O raiz de 2, arredondando para, considerando apenas uma casa decimal, fica 1,4. Então,
1,4 fica entre o 1 e o 2. Aqui seria 1,5. O meio aqui ficaria 1,5. Então, 1,4 ficaria por aqui. Ficaria 1,4, 1,3, 2, 1,1, tá? Então 1,4 ficaria por aqui, correto? Então, raiz de 2, que é a mesma coisa que 1,4. Temos aqui o raiz de 3. Raiz de 3, ele é 1,7. Então aqui é 1,5, fica 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Tá aqui 1,7. Então é a raiz de 3. Correto? Temos o 5. 2,2, raiz de 5, 2,2, arredondando, 2,2. Então, 2,2 fica entre o 2 e o 3. Aqui fica 2,5 no meio. Então, aqui 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Então, aqui raiz quadrada de 5. Tá? E temos o raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 é 2, arredondando fica 2,6. 2,6 fica entre o 2 e o 3. Então aqui é 2,5. Já sabemos que é 2,5. Então aqui 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3. Então aqui 2,6. Raiz quadrada de 7. Agora veja como Alice estimou a localização na reta numérica do ponto correspondente ao número irracional 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, veja aqui como aonde ela estimou a localização desse número, tá? Na reta numérica. Aqui, 1,2. Então, 1,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arredondando para uma casa decimal, fica 1,2 apenas. 1,2, ele fica entre o 1 e o 2. Então, como eu já tinha falado para vocês, que aqui é 1,5. Então aqui é 1, aí 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Então, aqui 1,2. 1,2. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.